Olá, bom dia, meus amores. E aí, como estão vocês? Todos bem? Então tá. Hoje são 16 de julho de 2020 e vamos nós para mais uma aula de história, tá? Lembrando que o livro de histórias também nós estamos finalizando ele, tá bom? Hoje é a última aula, tá? O último conteúdo do livro de história de vocês, tá bom? Então, diz assim: viver na cidade e no campo. A tia Joana vai começar agora, tá? Ouçam aí, acompanhem. O trabalho no campo. Muitos dos alimentos que consumimos no cotidiano são produzidos no campo. Na área rural são cultivados grãos, hortaliças, frutas, são criados animais e também extraídos minérios e madeiras, que serão enviados à cidade para serem utilizados na indústria para a fabricação de outros produtos. As pessoas que moram nas áreas rurais podem trabalhar na agricultura, na pecuária e na extração de minérios e ainda no turismo rural e no extrativismo animal e vegetal. Observe aí as imagens, tá? Que tem pessoas conduzindo a sua boiada, ou seja, vários conduzindo gados aqui aí na estrada, tá? Tem outro senhor aí que está plantando, né? Ou cuidando das hortaliças, tá? Aí vamos aí. Na agricultura, homens e mulheres plantam para a alimentação das pessoas e dos animais, tá? Então você observa aí na fazenda que tem um senhor plantando, tá? Alimentos para o consumo das pessoas, tanto no campo como das pessoas que estão na cidade, tá? Aí na pecuária vocês observam, tá? As pessoas se ocupam dos animais. Eles cuidam da galinha, dos porcos, patos, vacas, ovelhas e cabras para obtenção de carne e leite, tá? Ou ovos, tá bom? Então observe aí que nessa imagem estão transportando, tá? Ou seja, conduzindo animais, que são vacas, tá bom? Temos essa outra imagem, tá? Aqui do lado esquerdo em outras regiões há o trabalho de extração de minério chamado de extrativismo mineral, tá? Então aqui temos uma foto onde está, vocês observam o extrativismo mineral, que estão extraindo carvão, tá? Mas tem vários outros tipos de extração também que os homens fazem, tá bom? Aqui temos a imagem do lado direito. O extrativismo vegetal e animal são de grande importância para a sobrevivência de diferentes comunidades brasileiras, como indígena, tá? Então, aí tem a extração da castanha, do Pará, é um exemplo de extrativismo vegetal, tá? Aí tem, enquanto a pesca é o exemplo de extrativismo animal. Aí, então, aí na imagem, vocês estão vendo, observando aí, que estão extração animal, ou seja, porque eles estão pescando. Dá para vocês verem na imagem, tá bom? Aí diz aí na próxima página, saiba mais. Aí, falta de acesso à terra, desemprego e dificuldade de transporte são alguns dos obstáculos enfrentados pelos moradores do campo. Por causa disso, muitas pessoas deixam a área rural e procuram as cidades para morar, trabalhar e construir uma nova vida. O movimento de deixar o campo e se deslocar para a cidade, normalmente buscando outras oportunidades, como de moradia e trabalho, chama-se êxodo rural, ou seja, esse translado, essa vinda das pessoas para a cidade é que dá-se esse nome de êxodo rural, tá? O campo entre o passado e o presente. No passado, o trabalho realizado no campo era muito diferente do trabalho que geralmente é feito nos dias atuais. Não existiam máquinas para semear,
plantar e colher. Por isso, todo o trabalho era feito por pessoas e com a ajuda de animais. Naquela época, o arado era um dos instrumentos utilizados, sendo puxado pelos animais para revolver a terra e prepará-la para o plantio. Ou seja, como naquele tempo não existia máquina, eles precisavam adubar, ou seja, mexer, vamos dizer assim, a terra, eles usavam para isso. Se não fosse a forma manual mesmo dele, com a mão, usando enxada, alguns outros instrumentos, eles usavam os animais, tá? Mas hoje já existe máquinas, tá? Como o trator, tá? Para adubar e preparar a terra, existe tipo de máquina para o plantio, como está dizendo aí, também para colheita, tá bom, crianças? Os trabalhadores rurais de antigamente também construíam moinhos, que geralmente funcionavam com a força da água, como da imagem, e eram usados para moagem de grãos, tá bom? Além dos moinhos que funcionavam com a força da água, crianças, eles usavam também bois, tá? Para funcionar moinho, tá bom? Para extração de vamos dizer, o caldo da cana, antes eles usavam moinho para extrair o caldo da cana. Que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, mas com o caldo da cana que é feito depois produzido o açúcar, a gente consumir, a cachaça, que vocês já viram falar, com certeza, tá? E muitos outros, tá ok, criança? Além das mudanças que ocorrem no trabalho rural, o modo de vida no campo mudou. Na atualidade, um grande número de pessoas mora em casas com iluminação elétrica, água encanada, telefone e acesso à internet, o que permite contato com diferentes lugares do mundo. Como vocês observam, agora já está bem mais atualizado. Vocês mesmos, alguns de vocês estão na fazenda, né? E vocês comprovam isso. E lá tem tudo isso. Energia elétrica, tem água encanada, tem telefone, tem internet. Vocês têm acesso a tudo isso hoje em dia, tá? Que antigamente não existia. Também há escolas públicas, transporte escolar, cooperativa, igrejas e postos de saúde para atender o trabalhador rural, tá? Então, várias comunidades já têm igrejas, tá? Tem postos de saúde, cooperativas, que são associações de pessoas que trabalham no campo. Então, tem aquelas várias pessoas que trabalham, tá? Para o melhor desenvolvimento do campo, tá? Então, o campo hoje está bem mais fácil de se viver lá, porque tem acesso, tá? A muitas coisas que melhoram a situação de quem mora no campo, tá ok? Então, aqui vocês estão vendo essas imagens, que é o lazer no campo. Então, observe a imagem que tem várias formas de lazer que as pessoas fazem no campo, na zona rural, tá ok, crianças? Observe aí e leiam em cada uma dessas imagens que tá falando, o que elas estão praticando. E também a gente observando dá para perceber, tá ok? Agora, já vamos lá para a página da atividade, tá? E a página... Deixa eu só aqui eu conferir bem aqui. Página da atividade, 29, tá ok? Aí, leia sobre a rotina diária de uma criança que vive na cidade e de outra que vive no campo, tá bom? Aí tem as duas rotinas, tá? Que é a de Fábio e de Rosa. Fábio vive na cidade, Rosa vive no campus. Vocês vão ler aí direitinho, tá? Se precisar, peço a ajuda da mãe ou de quem acompanha vocês, tá bom? Para vocês entenderem direitinho a rotina de cada um. Aí tem a rotina pela manhã, à tarde e à noite, tá ok, crianças? Aí depois, vamos lá para a atividade, tá? Na atividade, diz assim: quais são as diferenças entre essas duas rotinas? Então, entre a rotina de Fábio e a rotina de Rosa. O que vocês conseguiram encontrar de diferente aí, tá bom? Coloquem aí, tá? Quais são as semelhanças na letra B? O que vocês acharam idêntico, bem parecido, entre essa rotina aí do Fábio e da Rosa? Coloquem aí, tá bom? E a C: quais as duas rotinas é mais parecida com a sua? Então, você acha que é a rotina de Rosa ou é a rotina de Fábio que mais se parece? Aí você marca aí, tá bom? Agora, vamos lá.
Agora eu sei. Nas áreas urbanas, as pessoas trabalham no comércio, na indústria, prestam serviços, entre outras atividades profissionais. No tempo livre, essas pessoas passeiam, vão ao cinema, ao teatro ou praticam atividades esportivas, por exemplo, tá? Algumas formas de trabalhar e de se divertir na cidade passaram por transformações, tá? Isso daí, algumas formas na cidade também mudaram. Algumas formas de divertir, de trabalhar, tá bom? Houve algumas mudanças também. Aí, no campo, são praticadas diversas atividades rurais, como a de agricultura, de pecuária, extração de minérios e piscicultura, criação de peixe, tá? Então, são várias essas atividades, tá, do campo. Aí, nas horas de folga, os moradores do campo podem tomar banho de cachoeira ou de rio, cavalgar, fazer trilhas ou caminhadas, jogar futebol, entre outras formas de lazer, tá? Então, de acordo a zona rural, ou seja, de acordo com o campo que a pessoa mora, se tiver uma cachoeira, pode ter uma cachoeira, pode ter um rio. Se não tiver, mas já pode ter um animal para ele andar de cavalo, cavalgar. Já tem outros campos que tem trilhas, tá? Então, dependendo do que tiver, é a forma de se divertir que essas pessoas vão ter, tá bom? Então, aqui foi a aula de história, como eu falei para vocês, foi a última aula, tá bom? E a próxima aula, como na quinta-feira, como vocês sabem que não vai ser mais história, depois a tia vai falar para vocês qual será a aula que eu vou dar no lugar da aula de história, que será no dia de quinta-feira, tá bom, meus amores? Então tá ok, fique com Deus e até a nossa aula online, tá? Beijos, tchau!